Bom dia. Vamos começar nossa videoaula de hoje, né? Na videoaula de hoje vamos falar sobre cálculo de áreas de regiões planas, né? Mas antes, vamos falar sobre interação por partes. É uma técnica de integração que nós ainda não tínhamos visto, né? Na aula passada nós vimos mudança de variáveis, certo? Então, interação por partes é uma técnica importante também para calcular integrais, certo? Então, o cálculo de áreas, ele vai começar o ciclo de aplicações da integral definida, né? Nós vamos ver ao longo das 2 semanas, né? Antes de finalizar o semestre, outras aplicações. Por exemplo, vamos calcular o comprimento de uma, de uma curva. O que mais? Vamos ver o volume de um corpo de revolução, né? Quando uma figura plana gira em torno de um eixo, né? Vamos calcular também a área dessa superfície de revolução, centros de gravidade, né? Aplicações para encontrar o trabalho que desenvolve uma força quando se desloca ao longo de uma trajetória, né? Seja esta trajetória reta ou curvilínea. Tudo bem? Então, todas essas aplicações nós vamos ver ao longo então, dessas 2 semanas. Tá? Então, antes de entrar nas aplicações, então vamos a entender então, a técnica de interação por partes. Interação por partes é praticamente a mesma técnica que usamos para calcular integrais indefinidas. Porque agora é o caso definidas, né? Mas é praticamente a mesma. Vejamos então, né? A fórmula de interação por partes é aquela que está aqui no, com 0,1, né? Certo? Aqui. Vamos colocar aqui amarelinha. 0,1, velho. Para poder aplicar a fórmula de interação por partes, veja como que tem que estar nossa integral. Nossa integral tem que estar aqui uma função u, certo? E aqui nós temos diferencial da função v, certo? Quando nós temos nossa integral nessa forma aqui, integral definida, obviamente aqui tem um limite de integração, né? Inferior a e superior b. Quando nossa integral está nessa forma que está aqui, então o desenvolvimento é igual a quê, né? É o produto das duas funções, tá vendo? O produto das funções, e aqui evalua, primeiro, você evalua quando x é igual a b, ou seja, essa rotação que está aqui seria igual a quê? U de b vezes v de b menos, quando x agora é igual a, seria menos u de a vezes v de a, certo? Isso que significa essa notação que está aqui. E menos, veja que essa segunda integral que está aqui é praticamente a mesma da primeira, só que tem uma ligeira mudança, né? O que estava dentro da diferencial, que era o v, agora está fora. E o que estava fora da diferencial u, está dentro agora da diferencial, tá certo? Então, uma forma rápida de memorizar a forma de interação por partes, né? Para deduzir essa fórmula, simplesmente nós vamos usar, lembrar, né, lembrar o seguinte, né? Vocês podem fazer a diferencial do produto de duas funções. Vocês lembram o produto da diferencial de duas funções? É igual que é a diferencial do primeiro vezes o segundo, mais a primeira função vezes a diferencial do segunda função, né? Certo? Desenvolve aqui e após reordenar vai ficar essa forma que está aqui. Uma vez está nessa forma que está aqui, aí vocês vão integrar essa expressão, né? Integram o primeiro termo com relação a x desde a até b, e a mesma coisa acontece no segundo membro, que está aqui, né? Integração. E aqui no segundo membro usam a propriedade linear da integral, né? Seria a integral desse termo que está aqui, menos a integral desse termo que está aqui. Certo? Tá como está aqui. E aqui vamos a passar esse termo que está aqui, a integral desse termo que está aqui, vamos passar para o primeiro que ficou aqui. Certo? Isso aqui, como já vimos, aqui seria a integral da diferencial. Como já vimos a propriedade, né? A integral da diferencial se anula, praticamente, né? Se anula, então vai ficar o quê? U de x vezes v de x, valuado b menos a. Essa seria a explicação com relação a esse termo, a integral desse termo que está aqui. Certo? É isso. E assim, obviamente, vai ficar, então, a fórmula que está aqui. A fórmula 0,1. Então, vamos a lembrar, então, a fórmula interação por partes, né? É praticamente a mesma que nós usamos para calcular integrais indefinidas, né? Sem os limites de integração.
Agora, quando tem limite de integração, a fórmula é a mesma, só que esse termo que temos aqui agora vai ser igual a diferença, né? Quando x é igual a b, menos quando x é igual a. Certo? Tá bom, então vamos a ver alguns exemplos para poder aplicar a fórmula. Por exemplo, né? Nós temos a função arcosseno de x sobre raiz quadrada de 1 mais x. E nós queremos integrar essa função desde o intervalo de 0 até 1 meio. Certo? Vamos usar a fórmula de interação por partes. Veja que aqui ainda não tem a forma de interação por partes. Então, a gente vai transformar essa função aqui de uma forma que já esteja prontinha para interação por partes. Então, vejamos aqui. O que estamos fazendo? Aqui está a função, arcosseno de x. Veja o que vamos fazer aqui, né? Veja que arcosseno de x não mudou, tá? É o mesmo. O que mudou é o seguinte, né? Agora eu estou escrevendo aqui, veja aqui. Dx sobre raiz quadrada de 1 mais x. Eu estou escrevendo isso aqui como sendo a diferencial de raiz quadrada de 1x. Vamos apagar aqui. Então, a diferencial de raiz quadrada de 1x é igual a diferencial de x sobre raiz quadrada de 1 mais x. E, de fato, é igual, né? Por que é igual? Se você desenvolve a diferencial de raiz quadrada de 1 mais x, aqui, né? A diferencial de uma função é igual ao quê? É a derivada da função vezes dx. Quando deriva a raiz quadrada de 1 mais x, isso vai ser igual ao quê, né? Veja, vai ser igual a 1 meio. A 1 meio do quê? De 1 mais x elevado a 1 meio menos 1. Não é? 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Ou seja, vai ser igual que a 1 sobre 2 raiz quadrada de 1 mais x. Nós tínhamos aqui dx, né? Veja que apareceu o 2 aqui, apareceu 1 meio. Então, para não alterar, por isso multipliquei por 2. Certo? Agora sim já tem a cara de integração por partes. Tá vendo? Aqui tem aqui uma função arcosseno de x, e aqui você tem a diferencial de uma função, que é essa função aqui, raiz quadrada de 1x. O que diz a fórmula, né? A fórmula diz aqui, veja que o 2 aqui se vai repetir aqui, tá vendo? O 2 vai multiplicar aqui, a esse desenvolvimento. O que diz a fórmula? Ele vai ser igual ao produto das duas funções, tá vendo aqui? Veja que o 2 se repite, porque o 2 vai multiplicar, né? Vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais x vezes arcosseno de x, certo? Menos, de novo aparece 2, porque está multiplicando, e aqui você vai trocar de lugar, né? O raiz quadrada de 1 mais x escreve fora da diferencial, e vai ficar diferencial de arcosseno de x. Diferencial de arcosseno de x, como já sabemos, é igual que é de x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá certo? Agora vamos avaliar aqui essa função aqui. Essa função que está aqui. Vamos avaliar quando x de 0 até 1 meio. Vai ficar aqui 2. Quando x é igual a 1 meio, aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais 1 meio. Ou seja, vai ficar raiz quadrada de 3 meios. Tá certo? Arcosseno de 1 meio. Menos. Agora, quando x é igual a 0, aqui vai ficar 2. 0, aqui vai ficar raiz quadrada de 1, tá aqui. E arcosseno de 0. Tudo bem? E aqui no denominador, aqui, aliás, a segunda integral aqui, o denominador vamos escrever como diferença de quadrado, veja aqui. Aqui eu tenho aqui raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, vou escrever como sendo o quê? Raiz quadrada de 1 menos x vezes raiz quadrada de 1 mais x. Por isso que cancela a raiz quadrada de 1 mais x. Ficou só isso aqui. Certo? Tá. Então vejamos aqui. Arcosseno de 1 meio, alguém me diz que é igual? Veja que nós procuramos aqui um ângulo cujo seno seja igual a 1 meio. Qual seria esse ângulo? Seria 30 graus, né? Ou seja, pi sextos. Tá certo? Pi sextos. Aqui tem pi sextos. Quando a diferença é com esse aqui, vai ficar isso aqui. Pi raiz quadrada de 6. Tá certo? Esse 2 com raiz quadrada de 2 vai cancelar, vai ficar... Então aqui vai ficar raiz quadrada de 6. Esse 2 vezes. Esses termos, os dois termos aqui vai ficar raiz quadrada de 6, né? Sobre 6. Ficou assim, né? Certo? Raiz quadrada de 6 sobre 6. Por isso ficou raiz quadrada de 6 dividindo, né? Tá. Agora, o segundo termo que está aqui, esse aqui, dá igual a 0, né? Porque o arcosseno de 0 é 0. Certo? Então ficou isso aqui. E aqui, o segundo integral que está aqui, né?
Veja como estamos fazendo aqui, né? A gente vai escrever aqui, diferencial de x, a gente está escrevendo como diferencial de 1 menos x. Porque se você desenvolve aqui diferencial de 1 menos x, vai ser igual a quê? Diferencial de 1 dá 0. Diferencial de menos x vai ser igual a menos diferencial de x. Veja que apareceu um menos. Então, para não alterar, por isso aqui ficou mais. Está vendo aqui? Mais. Por que fizemos aqui? Porque vamos agora fazer mudança de variáveis nessa integral. Vamos a escrever 1 menos x igual a t. Certo? Quando a gente introduz mudança de variáveis, o que acontece com as variáveis também vai mudar os limites de integração, não é? A mudança é muito fácil, né? Aqui, por exemplo, quando x é igual a 0, o t vai ser igual a 1. Certo? Aqui, o t está igual a 1. Quando x é igual a 1 meio, o t vai ser igual a 1 meio. Tá certo? Aqui, escreva π sobre a 46. E aqui, vejam o que aconteceu aqui, né? Aqui, como o limite superior é 1 meio, ele é menor que 1. Então, o que vai fazer a gente? A gente vai mudar os limites de integração. Tá vendo aqui, ó? 1 meio vai colocar embaixo e 1 vai ser assim. Só que quando muda o limite de interação, o que acontece? Muda o sinal da integral. Por isso que colocamos menos, tá vendo? Menos, porque mudei o limite de interação. E agora só encontrar agora a primitiva de 1 sobre raiz quadrada de t. Certo? A primitiva de 1 sobre raiz quadrada de t vai ser igual a quanto, né? Se você sumir, vai ser igual a raiz quadrada de t vezes 2. Né? Tá aqui. Então ficou 2 menos 2, 4. E agora aqui substituir, né? Quando t é igual a 1, depois quando t é igual a menos, quando t é igual a menos 1 meio. Certo? Por isso que dá esse resultado aqui. Tudo bem? Vamos ver se tem alguma dúvida no chat. Alguma dúvida? Ficou claro? Obviamente, como falei, esse PDF vai para o CIGA e você vai ver com mais calma, né? O desenvolvimento. Tudo ok. Então, vamos agora a considerar o seguinte exemplo, né? Nós queremos calcular a integral definida, no qual função? A função agora para mim é módulo de logaritmo neperiano de x e os limites de interação é de 1 sobre e até e ao quadrado, né? Certo? Lembrando que aquele e é o número do Euler, né? Aquele número irracional, 2,71. Certo? Nós dizemos que quando tem módulo, é muito complicado calcular a primitiva assim de cara, né? Então, o que vamos fazer? Vamos ver o sinal da função nesse intervalo que está aqui. Para ver o sinal da função, nesse caso, nós precisamos encontrar os pontos críticos da função. Ou seja, todos os valores onde a função logaritmo de x se anula. E ele se anula só num ponto, quando x é igual a 1. Tá certo? X é igual a 1. Então, veja, nós dizemos que por propriedade do logaritmo, que já vimos na primeira unidade, né? Quando a base e o número do logaritmo são maiores que 1, o logaritmo é positivo, não é? Ou quando a base é menor que 1 e o número é menor que 1, o logaritmo é positivo. O logaritmo é negativo só se a base e o número estão de lados opostos de 1. Ou seja, se a base é maior que 1 e o número é menor que 1, é negativo. Ou se a base é menor que 1 e o número é maior que 1, nesses casos, né? Mas como aqui não temos uma base fixa, né? Porque a base do logaritmo neperiano é o quê? É o e, o de Euler, que é maior que 1. Então, o logaritmo vai ser positivo só se x é maior que 1. E vai ser negativo só se x é menor que 1. Certo? Então, vamos a... E nós temos intervalo de 1e até e ao quadrado. Então, o logaritmo neperiano é menor que 0 quando x é menor que 1. Está vendo aqui? Aqui, 1. E toda a esquerda de 1. Então, como começa o intervalo de 1e, então, nesse intervalo de 1e até 1, o logaritmo neperiano é negativo. Tá certo? Portanto, o módulo do logaritmo neperiano de x vai ser igual a menos logaritmo de x. Lembre-se que o módulo de uma função é positiva, né? De fato, como o logaritmo neperiano de x é negativo, e aqui tem um menos, está positivo. Certo? E agora, no intervalo de 1 até e quadrado, o logaritmo neperiano é positivo. Certo? Portanto, o módulo logaritmo de x é simplesmente logaritmo de x. E agora vamos a dividir, então, o intervalo de 1e até e quadrado em dois subintervalos. Quais são? De 1e até 1 e de 1 até e ao quadrado.
certo? Então, dividindo aqui, veja aqui, de 1 sobre E até 1, o logaritmo neperiano é negativo, então aqui está negativo, tá vendo? E de 1 até A ao quadrado é positivo, está aqui. Uma vez está aqui, a gente já procede a calcular. Veja que a gente calculou essa integral indefinida, integral de logaritmo neperiano de x, usando integração por partes. Lá um pouco mais no começo, integral indefinida, né? E nós encontramos que a primitiva seria menos x, logaritmo de x, e mais, aqui troca de lugar, como está aqui. Certo? Faz aqui. E aqui evalua no intervalo de 1 até 1, e aqui a mesma coisa faz, só que aqui vai evaluar de 1 até A ao quadrado, né? Fazendo aqui as substituições e as simplificações, né? E nós obtemos essa resposta aqui. Certo? Veja que quão é importante, então, agora é saber integrar, né? Para calcular integrales definidas. E, sobretudo, saber aquelas técnicas básicas de interação por partes e mudança de variáveis, né? Todas essas técnicas são importantes porque quando vocês vão a resolver uma aplicação determinada, específica, né? A vezes o problema reside em saber integrar. Então, obviamente, o cálculo integral vai depender especificamente de cada pessoa, né? Qual é o seu nível, a técnica de saber calcular integrais. Tá certo? Agora, para terminar esse parágrafo de interação por partes, veja, vamos a calcular um integral muito importante que vamos encontrar ao longo vamos encontrar vocês ao longo de sua formação. Seja em cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, e algumas aplicações que vocês vão ver. Veja aqui, nós queremos calcular a integral de seno elevado a n, x, né? De 0 a π meio. Veja que n é um número natural. Ou seja, em princípio, podemos calcular a integral de 0 até π meios de seno elevado a 1 milhão, por exemplo. Seno de x, né? Seno elevado a 1 milhão de x. Seno elevado a 2 milhões, a 4 milhões. Você quiser, o seno ao quadrado, o seno à quinta. Tá certo? Então, vamos a deduzir uma fórmula importante que nos permite calcular, independentemente seja de qualquer n, possamos já ter uma fórmula pronta. Obviamente, isso aqui vai ter também por o fato de n ser par ou ímpar, né? Então, dependendo da paridade de n, nós vamos ter uma determinada fórmula. Tá certo? Então, vamos lá, então. Vamos calcular essa integral. Não vamos a denotar, para não carregar essa integral que está aqui, vamos a denotar ela por IN, tá certo? Então, IN, ele vai denotar essa integral que está aqui. Essa integral aqui, né? Certo? Então, veja o que vamos escrever aqui. Veja que vamos escrever seno elevado a n de x, seno de x elevado a n, como sendo seno de x elevado a n menos 1 vezes seno de x, tá certo? Se você desenvolve esse produto que está aqui, vai ser igual a seno de x elevado a n. Tudo bem? E agora o próximo passo. Qual é o próximo passo? Vejam que seno de x vezes diferencial de x, eu vou escrever como sendo o quê? Diferencial do cosseno de x. Se vocês observam aqui, diferencial do cosseno de x é igual a quê? A derivada do cosseno é menos seno, né? Apareceu um menos. Então, para não alterar, eu multiplico por menos aqui. Certo? Então, diferencial do cosseno de x é igual a quê? Menos seno de x diferencial de x. Certo? Uma vez que está na forma de diferencial por partes, então veja que tem um menos antes do desenvolvimento, né? Então vai ser igual a quê? O produto dessa função aqui que está antes da diferencial, fora, né? Vezes a função que está dentro do diferencial. Está vendo aqui? Seno de x elevado a n menos 1, vezes cosseno de x, valuado de 0 até π meios. Tudo bem? Depois, vejam que na segundo desenvolvimento é igual a menos, mas como tem aqui um menos na entrada, depois ficou mais aqui. Aqui você vai trocar de lugar. O cosseno de x, você escreve fora da diferencial, escreveu aqui. E agora vai escrever diferencial de seno de x elevado a n menos 1. Vamos a desenvolver agora. Diferencial de seno de x elevado a n menos 1 vai ser igual a que n menos 1 está aqui, vezes seno de x elevado a n menos 2, está aqui, e vezes a diferencial de seno, que está aqui, cosseno de x. Tudo bem? Está aqui. Então, veja, essa parte que está aqui, esse termo que está aqui, vai ser igual a zero. Por quê? Porque o seno, ele é igual a 1 π meios.
Tá certo? Então, aqui tem pi. No entanto, o cosseno de pi meio vai ser igual a zero. Tá certo? Então, quando x é igual a pi meios, então esse termo que está aqui vai ser igual a zero por causa do cosseno, né? E menos, e quando x é igual a zero, o seno é igual a zero. Então, esse termo aqui vai ser igual a zero. Certo? O que ficou então aqui? Veja aqui. Aqui esse n menos 1 é constante. Vamos escrever fora da integral, como está aqui. O que ficou? Seno de n menos 2. E aqui vezes cosseno ao quadrado de x. Certo? Então temos esse termo que está aqui. Tudo bem? Agora, cosseno ao quadrado de x é igual a quê? É igual a 1 menos seno ao quadrado de x, como está aqui. Aparece aqui um pouquinho, né? Certo? Então vamos agora a escrever nossa integral em forma de duas integrales, porque aqui vamos a ter o quê? Seno de x elevado a n menos 2 vezes 1, menos seno de x elevado a n menos 2 vezes seno ao quadrado, que seria seno de nx. Por isso que vamos a colocar em forma de duas integrais. Está vendo aqui? A primeira, seno de x elevado a n menos 2 e menos n menos 1, seno de nx. Veja que apareceu de novo aqui a integral que nós queremos calcular. Tá certo? Essa integral que nós queremos calcular, nós estamos indicando com IN. Aqui não é LN, é IN, na verdade. Aqui, I subíndice N, né? Faltou aqui o subíndice aqui. Tudo bem? E aqui, vejam que essa integral que está aqui é a mesma, quase a mesma que a integral IN, só que agora o expoente não é N, o expoente aqui é N menos 2, por isso escrevemos aqui IN menos 2. Certo? Ou seja, nós estamos estabelecendo uma relação de recorrência, ou seja, nós calculamos a integral IN em função de IN menos 2. Tudo certo? Então, agora que vamos fazer, este camarada que está aqui, vamos a passar para o lado esquerdo. Então, vejamos aqui. Então, está vendo aqui? Tem IN, N menos 1 e N menos 2. Ou seja, esse aqui está aqui. Tá certo? IN, N menos 1 e menos N menos 1 e N. Aqui. Tá certo? E aqui você passa isso para o lado esquerdo. Tá certo? Vai ficar, então, esse aqui está aqui. Tá certo? Então, nós estamos calculando IN através de IN menos 2. Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos ver aqui. Tranquilo, né? Continuamos. Vamos lá. Então, temos a forma recorrente, né? Agora vamos a fazer uso da paridade da função, da paridade do N. O N pode ser par ou pode ser ímpar, né? Vamos supor que N seja par. Tá certo? Se N é par, então a gente pode escrever dessa forma 2K. Sempre K pertence a N, né? Por exemplo, o primeiro K igual a 1, aqui teremos N igual a 2. K igual a 2, N igual a 4. K igual a 3, o N vai ser igual a 6. E assim por exemplo. Então, todo número par podemos escrever assim. Certo? Então, veja, nós tínhamos essa relação de recorrência, né? Agora, como N é 2K, par, né? Então, vai ficar I de índice 2K vai ser igual a quê? Vejamos aqui como que estava aqui, né? Aqui igual a N menos 1, mas N é par, então vai ficar 2K menos 1. E aqui vai ficar 2K, certo? Tal como está aqui. 2K menos 1, 2K. E aqui seria I de N, mas N é par, então isso ficou 2K menos 2. Certo? Agora, aqui vamos agora, para esse camarada que está aqui, I 2K menos 2, vamos aplicar a mesma relação de recorrência do anterior. Qual seria essa relação de recorrência? Vai ser igual a 2K menos 3 vezes, sobre 2K menos 2 vezes I 2K menos 4. E assim vamos, veja que estamos, vamos supor que se o K é igual a 8, então ele vai ser expressado como I6. Agora, I6 vai ser expressado como I4. I4, I2. I2, I0. Tá vendo aqui? Ele vai eliminar até I0. O que é igual a I0? I0 é quando n é igual a 0, né? Então, seno de 0 dá 1. Então, I de 0 é igual a π meios. Ou seja, o que significa? Quando o n é 2K, ou aliás, é par, né? O desenvolvimento, a fórmula vai ser essa que está aqui. Tá certo? Já encontramos uma fórmula aqui, né? Por exemplo, se o n igual a 8, vamos supor que seja 8, né? Se é 8, então aqui o K vai ser 4, porque 8 vai ser 2 vezes K, 8. Então, K igual a 4.
Então, o que significa aqui? Aqui tem 4, aqui vai ficar 7. Aqui fica 7. Aqui fica 5. Aqui fica 3. Aqui fica 1. No denominador. Vai ficar aqui 2K, né? Aqui vai ficar 8, 6, 4 vezes 2. E aqui 0 pi meios. Certo? Agora é só substituir o... E agora, vamos a ver o que acontece se n é ímpar. Se n é ímpar, então nós podemos escolher todo o número ímpar da seguinte forma. Aqui, 2K menos 1, com K pertença natural. O primeiro ímpar é igual a 1. E isso obtém quando K é igual a 1. Tá certo? Quando K é igual a 1 seria 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. O próximo ímpar é igual a 3, né? Quando K é igual a 2, aqui seria 4 menos 1, 3. E assim por diante. Então, todo número ímpar podemos escrever assim. Certo? Então, pela relação de recorrência, eu já me adiantei bastante, né? Vai ficar dessa forma que está aqui. Vejam que no numerador vai ser o primeiro fator vai ser o primeiro par antes daquele número ímpar. Por exemplo, se aqui eu tenho 9, aqui vai ser 8. Se aqui tenho 11, aqui vai ser 10. Então você começa aqui, aí depois vai diminuindo de 2 em 2, tá certo? Até chegar a 2, que está aqui. Uma vez que chega aqui, né, o primeiro ímpar aqui vai ser I1, 1. Ou seja, quando o n é igual a 1, calcula você essa integral, vai ser igual a 1. Tá certo? Então, quando o n é igual a ímpar, veja que não tem multiplicado por π. O π só vai ser notado na fórmula quando o n é par. Certo? Então, assim achamos a fórmula para calcular a integral da função seno de x elevado a n quando n é qualquer número natural, seja par ou ímpar, né? No intervalo de 0 a π meios. Certo? Aqui é a forma quando é par e aqui é a forma quando é ímpar. Encontramos agora, né? E agora, e será que isso é o cosseno? E se eu tenho a potência enésima do cosseno, será que também a fórmula é a mesma? A gente pode fazer o mesmo ritual que a gente fez para o cálculo do seno, né? Mas não precisa aqui. Nós podemos escrever o quê? Veja aqui. O cosseno de x é igual a quê? É igual a seno de π meios menos x. Vocês sabem isso do trigonometria fundamental, né? Cosseno de x é igual a seno de π meios menos x. Elevado a n, elevado a n. Uma vez que está aqui, você vai fazer mudança de variáveis. Qual mudança de variáveis? π meios menos x igual a t. Ou seja, x vai ser igual a π meios menos t. Certo? Agora, diferencial de x vai ser igual a menos diferencial de t. Certo? E o limite de integração. Quando x é igual a 0, o t é igual a π meios. Quando x é igual a π meios, t é igual a 0. Está vendo aqui? Aparece aqui. E aqui, vamos a mudar os limites de integração. Quando muda os limites de integração, muda o sinal da integral. Por isso aqui vai ficar mais. Tá vendo? E como podem ver, a integral do cosseno elevado a n, no intervalo de 0 a π meios, é a mesma coisa que a integral de seno elevado a n de 0 a π meios. Veja que a integral, como dizíamos, não, ela independe de como você vai denotar a variável de integração e a variável da diferencial. No caso aqui tem xx e aqui tem tt, então aqui são iguais, independem. Tá certo? Então, a mesma coisa vale para a integral de 0 a π meios da potência cosseno de x elevado a n, é a mesma que a integral de 0 a π meios de seno nx. Tá certo? Aí tem que ver a paridade, não. É a mesma fórmula. Certo? Aqui. Quando n igual a par, a potência de cosseno vai ser essa aqui, quando n é ímpar vai ser a mesma coisa. Certo? Então é uma fórmula importante, né? Que vocês, quando aparecer, já podem usar isso aqui se você tem boa memória, né? Para lembrar. E vejam que o intervalo é de 0 a π meios, não é outro intervalo, tem que ser de 0 a π meios. Se é de 0 a π, ele já vai mudar, né? Não vai ser o mesmo. Então, assim, rapidamente, né? Por exemplo, nós queremos calcular a integral do potência sexta do cosseno de x no intervalo de 0 a π meio. Aqui, veja aqui, o 6 é par, não é, 6 não é par. Então, o 6 você pode escrever como sendo aqui 2 vezes k, ou k igual a 3. Então, veja aqui, como se escreve, o primeiro fator do numerador vai ser
o primeiro ímpar antes do par. Então aqui vai ser 5, tá vendo aqui? 5. E aqui, 3. E aqui vai ser 1. E aqui no denominador, aqui tem o par que é 6, depois vai diminuindo de 2 em 2. Aqui vai ser 4 e aqui 2, tá certo? E aqui vezes π meio, porque o n é par, né? Aí simplificando, vai ficar 15π sobre 96. E agora, quando n é igual a ímpar. Quando n é igual a ímpar, você tem aqui o primeiro fator do numerador, vai ser o primeiro par antes de 5, que seria 4. Aqui, aí vai diminuindo de 2 em 2. 4 aqui vai ser 2. Parou? E aqui vai ser 5. E aqui vai ser 3. Certo? 3. Simplificando, vai dar 8 sobre 5. 8 sobre 15. Tudo bem? Tranquilo? Agora vamos a passar então as aplicações, né? Feito então as técnicas de integração, né? Vamos fazer integração por partes, vimos na aula passada mudança de variáveis. Nós, obviamente, já estamos em condições de ver algumas aplicações, né? As aplicações a gente poderia ter visto antes, inclusive, né? Porque as aplicações são mais que calcular integrais. Mas como não tínhamos as técnicas para calcular integrais, então por isso deixamos tudo para após introduzir as técnicas de integração. Tudo bem? Então vamos a primeira aplicação de integrais definidas, né? Veja que nós já vimos na primeira aula de integral definida, nós vimos que a interpretação geométrica da integral definida é o cálculo da área, né? Inclusive, nós lembramos daquele problema de Arquimedes, né? Que ele estava tentando calcular a área de uma região limitada por cima pelo gráfico da parábola, né? Por baixo pelo eixo das abscissas, e a lateral por uma parte reta x igual a b. Tá certo? Arquimedes ele calculou usando somatórios. Nós já sabemos calcular muito mais fácil em uma linha, né? Usando a fórmula, o teorema fundamental do cálculo, certo? Como já foi feito na aula passada. Então, veja que nós queremos calcular a área dessa região plana que está aqui, limitada por cima pelo gráfico da função, por baixo, uma parte do eixo das abscissas, compreendida entre a x igual a e x igual a b. E laterais, uma parte da reta x igual a A, e uma parte da reta x igual a b. Certo? Seria então essa área que está aqui. Então, como já vimos, então, para calcular a área que está aqui, é igual a calcular a integral da função f de x desde A até B. Obviamente, quando nós introduzimos a interpretação geométrica, supomos que o f seja não negativa, né? Ou seja, o gráfico se encontra acima. Certo? Então, quando está assim, então a área calcula-se simplesmente calculando essa integral definida que tem. Tá bom? Isso já foi visto nas aulas anteriores. Agora, vamos supor agora que mais alguém perguntar, e se f de x é negativo? Então, se a função é negativa, então o que significa? Que o gráfico vai estar embaixo do eixo das abscissas, tá certo? Porque é negativo. Quando é positivo está acima, e quando é negativo está embaixo. Então, para cálculo de áreas, ele não vai ser nenhum problema. Mas lembre-se, quando você calcula a área é um número positivo, certo? Então, de jeito nenhum, quando você calcula uma integral, ele tem que dar um valor negativo. Por quê? Porque esse integral vai representar o cálculo da área, né? E a área não pode ser negativo. Então, quando o gráfico está abaixo do eixo das abscissas, ou é negativo, né? Então, nesse trecho, vamos colocar menos a integral da função nesse intervalo. Vamos colocar com menos. Ou seja, na verdade, seria o módulo, né? Certo? Então, na verdade, quando nós sabemos que em alguns trechos a função é negativa, né? E quando queremos calcular a área que forma essa região, esse gráfico todo com a eixo das abscissas, né? Nós temos que calcular a integral do módulo de f de x. Isso aqui nos vai dar certeza de que quando calculamos a área, de fato, vamos a ter uma área aritmética positiva, né? Vamos a somar a área de um pedaço, de uma região, né? Mais a área de outro pedaço, e em suma vai ser a área de todos os pedaços vão ser positivos, né? Tá certo?
Así, por ejemplo, la figura abaixo aqui. Antes de ver essa fórmula que está aqui, vamos ver aqui a figura. Pode acontecer, por exemplo, que nossa área que nós queremos encontrar seja dessa forma. Veja que em alguns trechos a função é negativa. Quando é negativa, por exemplo, no trecho de C a D, a função é negativa. E no trecho de E a G também é negativa. Certo? No entanto, veja que nós queremos calcular a área que forma o gráfico da função com o eixo das abscissas. Certo? Aqui nós temos positivo, essa área que está aqui também é positivo, e positivo, né? Aqui, quando vamos calcular a área aqui, a integral vai ser negativa. Mas, não, como dizia, né? Não existe uma área negativa, tem que ser positivo, né? Então, como fazer aqui, né? Aqui você vai pegar o módulo da função. Quando você pegar o módulo da função, então o gráfico, na verdade, vamos para aqui. Esse gráfico que está aqui, na verdade, quando estamos aqui, vai estar para cima, vai ser assim. A mesma coisa aqui. Vai ser aqui assim. Tá certo? Então, na verdade, quando você vai somar as áreas, não vai ser a área desse aqui, a área desse cima, desse. Mas, para evitar escrever assim, então, o que você faz? Então, vamos fazer aqui, vamos voltar aqui atrás, né? Veja. Vai ser, a integral em AB vai ser DAC, é positivo, tá vendo aqui? DAC, ela é positiva. De C a D, ela é negativa, né? Então, quando chega a CD, você vai colocar menos aqui. Por quê? Porque a integral aqui vai ser negativa, né? Então, para ser positiva, você coloca menos. Então, quando a função é positiva, deixa com mais. Quando é negativa, no intervalo de E a G. De E a G está aqui. A função é negativa, por isso eu coloco menos. Aqui. Isso. Menos, né? E de G a B é positiva. Certo? A área sempre vai ser positiva. Então, já sabemos calcular então, a área dessa forma aqui. Também podemos ter o seguinte, né? Podemos ter também áreas planas formadas por gráficos de funções. Assim, por exemplo, né? Veja aqui. Essa região plana que queremos calcular é formada por quê? Por cima, pelo gráfico da função f de x, certo? Aqui, esse aqui é o gráfico da função f de x. Por baixo, pelo gráfico da função g de x, aqui, não é? E nas laterais, uma parte da reta x é igual a A e por uma parte x é igual a B. Certo? X é igual a B. Queremos calcular toda essa área que está aqui. Qual a fórmula que nos permite calcular toda essa área que está aqui? Essa aqui é, vendo da escola, quando calculamos área sombreada, por exemplo, é fácil observar que essa área dessa região que está aqui sombreada vai ser igual que a área total. Veja aqui, vou mostrar isso aqui para poder. Se a gente quer calcular qual área que está aqui, que você faz? Primeiro você calcula a área, essa área que está aqui, essa área aqui, total, né? Aqui. Calcula essa área que está aqui, não é? Todo. E vai subtrair a área que está debaixo. Que seria, vamos por aqui, que seria essa área que está aqui. A área que essa aqui está aqui. E área dessa e área dessa, certo? Você vai subtrair a área maior da área menor. Que teria, então, a área que está aqui, né? E aqui, assim, então, a fórmula que nos permite calcular a área dessa região aqui vai ser igual que a integral de AB e a diferença de f de x menos g de x. Tudo certo? Então, já temos uma forma para calcular isso aqui. Também, nós podemos ter regiões em coordenadas polares. A função pode dar em coordenadas polares, né? Não sei se vocês já viram em algum lugar coordenadas polares. Se não, então vamos a introduzir, né? Primeiro vamos a saber a que se chama coordenadas polares, tá certo? Nós temos o plano, tá certo? Vamos a chamar um ponto O, por exemplo, um ponto qualquer, ponto O, esse aqui. Esse ponto O que está aqui, qualquer, vamos chamar de polo, tá certo? Polo. E aqui temos uma semirreta orientada com origem O, essa aqui é a semirreta que está aqui. Uma semirreta orientada aqui. Essa aqui, né? E essa aqui vamos chamar de eixo polar. Tá certo? E aí agora vamos a ter um ponto arbitrário P. Arbitrário aqui, um ponto P, arbitrário. Tá certo? Então vamos a traçar aqui o vetor oposição.
que vai do polo até P. Então, aqui temos o vetor OP, certo? O tamanho do vetor OP, o comprimento desse vetor, vamos a denotar com ρ. Esse aqui é um ρ, certo? ρ. Essa expressão que está aqui. Então, ρ é o tamanho do vetor ou o comprimento do vetor. Veja, quando a gente traz aqui esse vetor OP, vamos a formar um ângulo. Esse ângulo vai chamar θ. Esse ângulo é formado porque vai do eixo polar até o vetor OP. Tá certo? Então, coordenadas polares, qualquer ponto no plano é determinado pelo ângulo que forma o vetor OP e o ρ, que seria a distância desse vetor OP. Certo? Então, se chama coordenadas polares, porque depende do ângulo e da distância. Certo, né? Assim como temos um ponto arbitrário P, né, no plano, possui coordenadas ρ e θ, né? Deixa eu meter θ, isso mesmo. Em que ρ é a distância desde o ponto P até o polo, e θ é o ângulo entre o vetor OP e o eixo polar considerado no sentido anti-horário, né? Positivo, certo? Sentido anti-horário, positivo. Vai do eixo polar até o vetor OP. O sentido, né? Veja que por si só aqui está complicadinho, né? Existe, vamos a ver uma relação entre o plano cartesiano e as coordenadas polares. Será que existe uma relação? E a relação existe. Então, para isso, o que vamos a fazer, né? Você tem aqui o plano cartesiano. O que vamos fazer aqui? O polo, ele vai coincidir com a origem do plano cartesiano. E o eixo polar vai ser o eixo das abscissas. O eixo polar vai ser, vejam que o eixo polar vai ser o eixo positivo das abscissas. Certo? Então, como está aqui, por exemplo, né? Aqui. Esse aqui vai ser o eixo polar que está aqui, né? Coincide com o eixo das abscissas, né? Aqui o polo vai ser o eixo que está aqui. E aqui P vai ser um ponto arbitrário. Tá certo? Aqui traz o vetor que está aqui. Aqui é θ e aqui é ρ. E aqui qual a relação, por exemplo, das coordenadas polares e coordenadas cartesianas? A relação é igual, é o seguinte, esse aqui vai ser o x, tá vendo aqui? Esse aqui é o x, o tamanho de x da abscissa, que seria o tamanho da abscissa de P, e esse que está aqui seria o tamanho da ordenada de P, ou seja, a ordenada de P. Temos aqui um triângulo retângulo, né? Então veja que x vai ser igual a quê? X vai ser igual a ρ cosseno de θ. E y vai ser igual a ρ seno de θ. Vamos a voltar aqui, então. Aqui está a relação, então. X ρ cosseno de θ e y ρ seno de θ. Tá certo? Se a gente... aqui tem a relação, então, das coordenadas polares, as coordenadas cartesianas em função das coordenadas polares. E agora, será que dá para fazer vice-versa? As coordenadas polares em função das coordenadas cartesianas? De fato, né? A gente vai levar ao quadrado esses dois membros que estão aqui. Elevar ao quadrado. Aqui vai ficar aqui x ao quadrado igual ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Né? E aqui y ao quadrado igual ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ. E soma, né? Então aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual ρ ao quadrado. Aí está a raiz, vai ficar ρ igual a raiz quadrada de x ao quadrado. E aqui, obviamente, você vai marcar positivo, né? Porque o que é ρ? Para a interpretação, ρ é a distância do vetor. Portanto, ρ não pode ser negativo. Tudo bem? E a tangente de θ? Como se calcula o ângulo θ, né? Nesse caso, você vai dividir essa equação com essa que está aqui. Quando eu divido, vai ficar aqui. Na verdade, vai ficar tangente de θ. Portanto, θ vai ser igual a arco tangente de y sobre x. Então, esses dois termos que estão aqui nos dão uma relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares, né? Aqui as coordenadas polares se expressam em função das coordenadas cartesianas. E aqui os dois primeiros, as coordenadas cartesianas se expressam em função das coordenadas polares. Certo? Então, você pode sair de um sistema para outro por essas relações. Tudo certo? Então, veja, nós introduzimos essa expressão ali porque nós queremos encontrar a área de uma região plana quando está em coordenadas polares. Aqui, para não demorar muito, né? Aqui eu tenho a demonstração, a fórmula que nos permite calcular a área de uma região plana quando está em coordenadas polares. Isso aqui eu vou deixar para vocês verem com mais calma, né? E vamos seguir já a fórmula pronta. Certo? Veja aqui, por exemplo, né? Aqui tem uma região plana aqui. Uma região plana que dá em coordenadas polares. Veja que aqui o ângulo em questão vai mudar de alfa
até beta, tá certo? Alfa seria aqui quando o extremo direito da curva, que está aqui, tá vendo aqui? O N, forma um angular, e aqui o extremo esquerdo, forma um ângulo beta, tá certo? Então, aqui, por exemplo, cada ponto que está aqui, ele vai depender do ângulo θ. Vamos aqui, nesse caso aqui, a distância aqui, esse que tem um ângulo, determinado ângulo. Quando está aqui, tem outro determinado ângulo. Então, para calcular, então, a área de toda essa região plana, a fórmula que não vai permitir vai ser a seguinte, né? Essa aqui está aqui. 1/2 de ρ ao quadrado, que depende de θ, e inteira de alfa até beta. Veja que alfa até beta é onde varia o ângulo θ. Certo? Então, essa fórmula pronta já para calcular a área quando está dada em coordenadas polares. Tudo bem? Então, eu não vou perder tempo deduzindo a fórmula, né? A fórmula já está pronta aqui. Vocês vão com calma. Vamos ver aqui, tá certo? A gente então vai passar agora para calcular a área de algumas regiões planas. Tudo bem? Antes de ver alguns exemplos, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Vinícius, Luiz, Emília, tudo tranquilo, né? Tá. Então vamos a calcular agora a área de algumas regiões, tá certo? Veja aqui. Primeiro exemplo que vamos a considerar vai ser calcular a área da região limitada pela elipse, né? Dada pela equação. Isso. Veja que muitas vezes a gente comete um erro de linguagem. Veja que é muito comum, inclusive livros conceituados de alto nível, né? Confundir circunferência e círculo. Circunferência é a fronteira, né? Ou a borda. E círculo pode ser a borda e tudo que está dentro. Ou pode ser tudo que está dentro sem a borda. Tá certo? Então, existe uma diferença entre círculo e circunferência. No entanto, quando você pega livros, aí não fazem diferença, né? Fala circunferência quando fala de círculo e o círculo quando fala de circunferência. A mesma coisa aqui, por exemplo, né? Aqui seria um erro grave dizer aqui, calcule a área da elipse dada pela equação. A elipse é uma figura geométrica que não tem área, é uma curva. Então, quando é uma curva, você não pode calcular a área. Veja, a elipse seria essa que está aqui. Esse seria a elipse. Tá certo? É uma curva. Então, se é uma curva, ela não tem área. A área dela é igual a zero. Mas o que estamos falando aqui? Calcule a área da região limitada pela elipse. Agora sim está. Então, limitada pela área está aqui. Limitada seria a parte de dentro. Agora sim ficou claro. Tá certo? Então, não queremos calcular a área da elipse. É a área limitada pela elipse. Ou seja, o que está dentro da elipse. E a elipse, ela tem essa equação que está aqui, como todo mundo já sabe, né? A elipse ele tem uma relação muito grande com a circunferência. Existem transformações de matemática, transformações topológicas, que você pode transformar a elipse numa circunferência. Como, por exemplo, através de mudanças aqui, por exemplo, se o B fosse A, aí teria você uma circunferência, não é? Então, se esse eixo que está aqui se o tamanho desse eixo que está aqui, vamos falar aqui, fosse igual a esse eixo que está aqui, então teríamos uma circunferência. Tá certo? Então, e calcular a área limitada por uma circunferência de raio A é a mesma coisa que calcular a área do círculo de raio A. E todo mundo já sabe, igual a π raio ao quadrado, né? Ou seja, π ao quadrado. Mas no caso da elipse, a fórmula é um pouquinho diferente, né? Então vamos a calcular isso. Tudo bem? Então vamos calcular isso aqui. Vamos a resolver, como falei aqui, vamos a resolver aqui de duas formas. Primeiro vamos a mostrar a parametrização da elipse. Parametrização da elipse significa que você vai escrever as coordenadas x e y. Veja, em cada ponto que está aqui, a elipse tem uma coordenada. Se você está aqui, tem outras coordenadas. Se você está nesse pontinho aqui, tem outras coordenadas aqui. Certo? Então, a gente pode parametrizar.
Qual que é a parametração da elipse? A parametração da elipse é o seguinte, é igual a x igual a cosseno de t e y igual a b seno de t. Então, o a e b são números fixos. O que vai mudar é o t. O que é o t? O t é o ângulo. Vou separar aqui para indicar a vocês. Aqui, por exemplo. Vamos a traçar aqui. E o t vai ser esse ângulo que eu vou formar aqui. Esse aqui vai ser o t. Então, veja, se você está nesse ponto que está aqui, se está nesse ponto que está aqui, então o ângulo vai ser um ângulo determinado. Se você está nesse ponto, vai ser outro ângulo determinado, né? Assim, por exemplo, você vai começar aqui, quando t igual a zero, você vai encontrar nesse ponto que está aqui. Quando o ângulo é igual a zero, você está no ponto aqui, com a abscissa A e ordenada zero. À medida que você vai aumentando o t, aqui você vai, vamos supor que chega a esse ponto aqui. Nesse ponto que tem, o ângulo vai ser π meios. O x vai ser igual a zero e o y vai ser igual a b. E aí vai andando e chegar aqui uma volta. Quando chega novamente aqui, o ângulo vai ser 2π. Tá certo? Então, quando você transcorre o ângulo de 0 até 2π, você vai percorrer todos os pontos da elipse. Todos. Tá certo? Por isso, a parametração da elipse é dada por essas equações que estão aqui. Certo? O ângulo vai de 0 a π meios. De 0 a 2π, aliás. Desculpa. Então, outra coisa que observamos aqui, a elipse a região da elipse aqui é uma figura simétrica, né? Essa parte que está aqui é a mesma que essa parte que está aqui, essa parte daqui. É a mesma. Se você calcula a área, essa área que está aqui vai ser igual a essa área que está aqui, essa área que está aqui, essa área que está aqui. Então, em princípio, vamos calcular a área da região limitada por elipse como sendo 4 vezes, por exemplo, a área dessa região que está aqui, que está no primeiro quadrante só. 4 vezes aqui. Fica mais fácil, né? E aqui nessa região, o t vale quanto? O t, ele varia de 0, que seria esse aqui, até π meios. Tá certo? Então, como vamos passar aqui, então? O que eu falei aqui, tá vendo? A área vai ser 4 vezes, quando x vai de 0 até a, e aqui tem a função, que seria a função nesse caso aqui, a função y, está aqui. O gráfico. Então, tem assim, né? Então, assim, no primeiro quadrante, quando x varia de 0 até a, o t varia de π meios até a. Certo? Dessa forma, a integral acima fica dessa forma que está aqui. Mas veja que você tem que acompanhar a variação de t, né? Que é importante. Aqui. Então, vamos lá. Aqui vocês... É importante escrever aqui π meios, porque quando o x é igual a 0, aliás, se x é igual a 0 aqui, o t tem que ser igual a 0. Se aqui é 0, então essa expressão que está aqui tem que ser 0. E a única coisa que é 0 é quando o cosseno de t é igual a 0, porque há um número, né? O cosseno de t é igual a 0 só quando t é igual a π meios. Por isso aqui fica π meios, tá vendo aqui? E quando x é igual a a, aqui o cosseno de t tem que ser igual a 1. O cosseno de t é igual a 1 só quando t é igual a 0. Por isso ficou assim. Certo? E aqui tem o y. Y está aqui. B seno de t. E aqui tem diferencial de x. Diferencial de x está aqui. A cosseno de t. Fazendo aqui desenvolvendo aqui, né? A diferencial de a cosseno de t vai ser igual a que a vezes diferencial cosseno de t. Diferencial cosseno de t é igual a derivada cosseno vai ser menos seno. Aqui eu tenho menos. E aqui seno vezes seno ao quadrado. Então, aqui tem esse b que está aqui, já escrevi lá fora. Então, aqui uma redundância, esse b aqui. Foi aqui melhor. Esse b que está aqui, eu já escrevi aqui. Então, por isso, vamos apagar esse b aqui, tá bom? E aparece esse b aqui. E aqui, nós temos, veja aqui. Aqui nós temos, então, 4ab, tá certo? 4ab. E a integral de 0 a π meios de seno ao quadrado de t. A gente já lembra daquela fórmula, o seno ao quadrado, né? O que vai ser o seno ao quadrado? Vai ser igual, a integral de 0 a π meios de seno ao quadrado de t vai ser igual ao quê? A 1 sobre 2 vezes π, né? Π meios. 1 sobre 2 vezes π meios. Pela fórmula aqui, porque o n aqui é par, né? Lembra? Quando o n é par, então o primeiro fator do numerador vai ser o número
o primeiro número ímpar antes dela, que o primeiro ímpar vai ser igual a 1. Então, aqui fica 1 sobre o 2, que está aqui, e vezes π meios, certo? Cancela aqui, 4, 4, então vai ficar π a b. Então, a área limitada pela elipse é igual a π a b. Se vocês, como eu disse aqui, se b é igual a a, vocês vão ter, então, π a quadrado, ou seja, a área da circunferência, quando a elipse se transforma numa circunferência. Certo? A área da região limitada pela elipse. Tá? Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Ok, vamos aqui então continuar. A segunda forma como nós podemos calcular, sem usar coordenadas paramétricas, é o seguinte, né? Veja aqui o y, então, da equação da elipse, aqui, vocês vão pegar então a parte de cima aqui. Vou apagar aqui tudo isso aqui para ficar mais claro. Tá, então, vocês querem, então, calcular a área dessa região, né? Multiplicar por 4. Então, essa parte que está aqui, você vai, o gráfico está acima daqui. Então, o y, então você vai colocar o y aqui, de aqui, vai colocar, vai isolar, né? Vai ficar y. Em vez de quando vai sair raiz quadrada, vai ficar positivo. Por quê? Porque aqui nessa parte, o y está positivo. Aqui também é positivo, aqui na terceira é negativo, aqui é negativo. Então, como está no primeiro quadrante, o y vai ser positivo, né? Então, vamos a voltar aqui, veja. Então, da equação 0,5, vamos isolar y. Aqui, aqui, tá certo? Vai ficar dessa forma que está aqui. Certo? Então, fica aqui. 4 vezes a área de y de x. Tá certo? O y está aqui, que você vai subtrair. Ficou aqui. Aqui vai de 0 até a, né? Porque o x, vamos cortar aqui. O x varia o quê? De 0 aqui até a. Tá vendo aqui? O x vai de 0 até a. Uma vez que está assim, aqui a gente pode usar mudança de variáveis aqui. Qual a mudança de variável, por exemplo, né? X é igual a cosseno de t. Para poder eliminar essa raiz aqui. Quando x é igual a cosseno de t, veja como que mudou os limites de integração. Quando x é igual a 0, o que acontece com t? Para poder ser 0 essa parte esquerda, o t tem que ser igual a π meios. E quando x é igual a a, o cosseno de t tem que ser igual a 1. Por isso t é igual a 0. Certo? Aqui dentro da raiz, aqui vai ficar a quadrado menos a quadrado cosseno quadrado de t. Ou seja, eu coloco em evidência a quadrado, vai ficar a quadrado vezes 1 menos cosseno quadrado de t, que vai ser, na verdade, a quadrado seno ao quadrado de t. Por isso vai ficar, extrair a raiz quadrada vai ficar a seno de t. Tudo bem? E aqui tem diferencial de x. Aqui, diferencial de x aqui vai ficar o quê? Diferencial de x vai ser igual a menos a seno de t, diferencial de t. Tá certo? Isso aqui já é a mesma parte que aconteceu na integral anterior aqui. 4ab, aqui, é a mesma, sem esse b aqui. Aqui vocês já podem usar a forma que a gente viu, ou podem usar o cosseno do ângulo duplo, como eu escrevi aqui. O seno quadrado de t, aqui faltou um tzinho aqui. Seno quadrado de t é igual que 1 menos cosseno de t sobre 2. Ali dividem duas integrais inteiras e o resultado é o mesmo. Então, como de esperar, né? Não interessa como você vai calcular a integral, o mais importante é que o resultado tem que ser o mesmo. Tá certo? Então, nós aprendemos então que a área limitada pela elipse é igual a π vezes o produto dos semieixos, AB. Tá bom? Agora vamos a... Aqui é uma pequena observação, né? Se A igual a B, a hélice transforma-se em uma circunferência, né? De raio A, cuja região limitada pela circunferência, que seria agora um círculo, né? É dado por π ao quadrado. Isso já sabemos. Tá. Agora, vamos considerar o próximo exemplo, né? No próximo exemplo, veja, nós queremos calcular a área da região limitada pelo gráfico da função y tangente de x. O gráfico está aqui. Esse é o gráfico. Certo? Nós vimos que a tangente de x é periódica π, não é? Período π.
Então, nós fazemos o gráfico em faixas de comprimento π, que vocês lembram, né? E o eixo x, que seria o eixo x esse aqui, e a reta x igual a π3, que está aqui. Aqui, π sobre 3. Aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Essa área que está aqui, no quadradinho. Então, a integral é fácil agora, né? Para calcular, então, a área da região formada pelo gráfico da função tangente de x, o eixo das abscissas e a reta x igual a π sobre 3, né? O que nós vamos calcular? A integral da função tangente de x, integral de 0 até π3. Tá certo? Porque aqui o 0 é a origem de coordenada que vem aqui. Vamos lá. Certo? Nós precisamos calcular essa integral que está aqui. Essa integral que está aqui, como a essa altura já sabemos calcular, né? A tangente de x é a razão do seno sobre cosseno, né? E aqui eu vou escrever aqui, veja que para facilitar, né? Eu vou escrever seno de x vezes diferencial de x como sendo o diferencial do cosseno de x, com sinal negativo, por isso eu coloco menos aqui. Certo? Porque se a gente desenvolve diferencial de cosseno de x, vai ser igual a quê? Derivado do cosseno vai ser menos seno, esse com menos vai dar mais. Então, vai dar seno de x vezes de x, o que tem aqui. E aqui, quando está aqui, eu vou fazer mudança de variáveis. Cosseno de x igual a t. Então, vejamos aqui. Quando x é igual a 0, o t vai ser igual a 1, certo? Quando x é igual a π sobre 3, aqui, cosseno de 60 vai ser 1. Tá certo? 1 meio. Cosseno de 60 graus, né? Cosseno de 60 é quanto? É π meio. É 1 meio, tá certo? É 1 meio. E aqui, vejam que nós temos aqui o sinal menos, né? Então, o que vamos fazer? Vamos a mudar o sinal, vamos aí aqui. Aqui seria dt sobre t. Tá certo? Ou seja, dt sobre t. E agora vamos a mudar os limites de interação. Quando muda o limite de interação, vai mudar então o sinal, mudar o sinal, né? Então, por isso fica aqui positivo. Aí, aqui. E a primitiva de 1 sobre t é o quê? O logaritmo neperiano de t, que vai de 1 meio até 1. Aqui vai ficar logaritmo de 1 meio menos logaritmo de 1 dá 0, né? 1 meio, eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 1. Então, menos 1 aqui vai sair aqui multiplicar, menos com menos dá mais, por isso dá logaritmo de 2. Então, a área dessa região plana que está aqui, né? Aumentada vai dar logaritmo de 2. Logaritmo neperiano de 2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo certo. Agora vamos calcular a área da região limitada pelo gráfico da função y igual ao logaritmo neperiano de x, que seria essa aqui, né? Y logaritmo neperiano de x, seria esse gráfico que está aqui. Eixo das abscissas. E eixo das abscissas. E pela reta x é igual a e. X é igual a e está aqui, tá vendo aqui? X é igual a e. Então temos essa... Aqui tá. O efeito é aqui. Então temos a área dessa região que está aqui. Tudo certo? Vejam aqui. O gráfico da função logaritmo neperiano de x, ele vai cortar o eixo das abscissas em um ponto, né? Qual é o ponto que vai cortar quando x é igual a 1? Porque quando x é igual a 1, y é igual a 0, porque o logaritmo de 1 dá 0, né? Então, esse ponto que está aqui, ele não foi dado, mas todo mundo deve saber que aqui é 1, né? Então, na verdade, para calcular então, a área dessa região que está aqui, vamos calcular que a área, aliás, a integral dessa função, logaritmo neperiano de x, e quais são os limites de integração? Desde 1 até e, certo? 1 até e. Vamos lá, então, né? Aqui tem a integral de 1 até e do logaritmo neperiano de x. Essa primitiva do logaritmo neperiano de x já foi calculado anteriormente, né? A gente calculava assim. E aqui você vai usar a fórmula de Newton-Leibniz, né? Para calcular isso aqui. Quando x varia de 1 até e, menos a integral de x vezes a diferencial do logaritmo neperiano de x, que dá 1 sobre x de x. E aqui cancela, vai dar igual a 1. Quando x é igual a e, aqui nós temos e, certo? E aqui, logaritmo neperiano de e. E quando x é igual a 1,
que acontece? Aqui tem 1 e logaritmo neperiano de 1 que dá 0. Então, isso aqui por isso deu 0. E aqui vocês têm aqui 1. A primitiva de 1 é x. X que varia de 1 até e. Por isso fica e menos 1. Então, o que vai? Aqui você tem e, porque o logaritmo neperiano de e dá 1, né? Por isso fica 1e. Esse e cancela com esse e, e aqui vai ficar só 1. Tá certo? Incrível, né? Como essa área que tem vai ser igual a 1. Como que os números, eles interagem, né? De tal forma que surpreende, né? Número natural. Certo? Agora vamos calcular a seguinte área. A área, veja aqui, nesse caso aqui, é limitada pelo gráfico. Eu tenho aqui o gráfico da função, tá vendo aqui? O gráfico está aqui. Eu vou fazer um pouquinho maior, porque está... Para você ver, tá? Certo? O gráfico está aqui. E o eixo das abscissas também está aqui. Então, veja, se vocês observam aqui, vamos a ter regiões que estão acima do eixo das abscissas, como essa parte que está aqui, por exemplo, né? Essa parte daqui, que está acima, perfeito. E regiões que estão abaixo do eixo das abscissas. Agora, quero saber quais são esses pontos que estão aqui. Esse ponto que está aqui, interessante saber esse ponto aqui e esse ponto aqui. Certo? A função é dada dessa forma que está aqui. Essa função se anula em 3 pontos. Quais são os pontos onde se anula? Se anula quando x igual a 0, então esse ponto aqui vai ser igual a 0 à origem, tá vendo? Isso aqui vai ser 0. Se anula também quando x é igual a 1, então esse ponto aqui vai ser 1. E quando x é igual a 2, aqui, 2. Aqui. Se anula nesse ponto aqui. Tá certo? Então se anula de 0 a 1, 0, 1 e 2, né? No intervalo de 0 a 1, a função é positiva, então a função vai ser essa mesma aqui. Vai ser essa mesma. E no intervalo de 1 até 2, a função vai ser negativa. Então, quando calcula a integral, você vai colocar negativo. Tal como foi feito na observação anterior, né? Então, vamos lá, então, calcular. É fácil ver que o gráfico da função corta o eixo das abscissas em 3 pontos, como já indicamos aqui, né? Como no intervalo 1 a 2, o gráfico da função está abaixo, então devemos integrar a função módulo de f. Está vendo aqui? Veja aqui. Isso, de 0 a 1. E aqui, de 0 a 1, o gráfico é positivo, a função é positiva, né? Então, fica a função como está aqui. E no intervalo de 1 até 2, vou voltar aqui, de 1 até 2, o gráfico está abaixo. Por isso aqui vou considerar o módulo, certo? O módulo que tem aqui. Mas considerar o módulo aqui é a mesma coisa que tirar o módulo e colocar aqui negativo. A mesma coisa era, né? Então, aqui desenvolve. Desenvolve aqui. Aqui veja que se vai desenvolver, vai ter um polinômio de grau 3. Se desenvolve aqui, também vai ser um polinômio de grau 3. E integrar polinômios é muito fácil, né? Seria a integral do primeiro termo, menos a integral do segundo, mais a integral do segundo termo. E assim, com relação também às outras. Calcula as primitivas e evalua aqui pela fórmula de Newton-Leibniz, né? De 0 a 1, e aqui de 1 a 2. Substitui, faz as respectivas simplificações, né? E você vai obter que a área vai ser igual a 1 meio. Tá certo? Aí estamos pulando aqui etapas dos cálculos, né? Mas isso aqui pode ser verificado facilmente, essas observações aritméticas, né? Operações aritméticas. Tudo bem? Tudo bem? Alguma dúvida com relação a esse exercício? Ok, né? Tudo ok. Então vamos agora calcular, veja aqui, uma região diferente da que estamos calculando agora, né? Vamos calcular a área da região que está entre os gráficos das funções y igual a x ao quadrado e y igual a raiz quadrada de x. Certo? Aqui, por exemplo, primeiro temos que saber como que seriam os gráficos, né? Então vamos a fazer o gráfico. Veja aqui. Esse aqui seria o gráfico da função y igual a x ao quadrado, não é? E esse aqui seria o gráfico da raiz quadrada de x. Tá certo? Então nós queremos calcular essa região que está aqui. A área dessa região aqui. Limitada pelos dois gráficos, né? Mas observa aqui, essa região aqui, veja que o gráfico da função raiz quadrada de x está por cima
e o gráfico da função x ao quadrado está por baixo. Então, para poder calcular, nós precisamos saber esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui. Veja, esse ponto que está aqui são pontos de interseções de dois gráficos. O que significa isso algebricamente? O que significa isso? Significa que as coordenadas dos pontos desses dois gráficos são iguais. Tá certo, mamãe? Nesse ponto que está aqui, as coordenadas dos gráficos são iguais. Nesse ponto que está aqui, as coordenadas dos gráficos são iguais. E como você encontra isso? Fácil, né? Você simplesmente vai igualar x ao quadrado igual a raiz quadrada de x. Aí você encontra as abscissas. Uma vez encontrar as abscissas, encontra as ordenadas. Tá bom? Tá certo. As duas coisas se encontram nesses dois pontos, 0, 0, 1, 1. Por que já falei que 0, 0, 1? 1? É quando você obtém resolver raiz quadrada de x igual a x ao quadrado. Então, essa igualdade é satisfeita por esses dois pontos, 0 e 1. E outra, como eu dizia, né? O gráfico da função raiz quadrada de x está acima que o gráfico da função x ao quadrado. Por isso que raiz quadrada de x é maior ou igual a x ao quadrado nesse intervalo que está aqui. Uma vez que estabelecemos essa diferença que está aqui, então dizemos que o gráfico, aliás, a área dessa região plana é igual que a integral de 0 até 1. Okay. Aqui seria que o gráfico da função que está acima, raiz quadrada de x, menos o gráfico da função que está embaixo, x ao quadrado. E aqui só é calcular as primitivas. A primitiva da raiz quadrada de x é 2 terços de x 3 meios. A primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Certo? E aí vamos evaluar de 1 até 0. Vejam, quando x é igual a 0, os dois termos se vão anular. Então, o interesse é igual a 1. Então, aqui vai ficar 1, vai ficar 2 terços menos 1 terço. 2 terços menos 1 terço é 1 terço. Então, a área dessa região que está aqui vai ser 1 terço unidades quadráticas, né? Já sabe como se mede. Centímetros, decímetros, metros. Então, é 1 terço unidades quadráticas. Tudo bem? Vamos ver se tem alguma dúvida no chat. Para terminar, vamos a considerar o último exemplo. Bom, o último exemplo. Veja que nós queremos agora calcular a área da região limitada pela parábola, dada por que forma 1 meio x ao quadrado mais 1. Veja que aqui seria o gráfico dessa parábola. Assim, esse aqui está aqui, né? E pela reta y igual a x mais 3. O gráfico da reta y igual a x mais 3 está aqui. Esse aqui está aqui. Não é? Então, a área que nós queremos calcular é essa que está aqui. Vamos aplicar aqui. Então, a área seria essa que está aqui. Tá certo? Então, veja, nossa região, né, é produto da interseção de dois gráficos. O gráfico da função, a parábola que está aqui, dada por essa equação aqui, e a reta, né, dada por essa equação que está aqui. Tá certo? Então, o primeiro problema que nós temos que resolver é encontrar os pontos de interseção. Esse ponto de interseção aqui e esse ponto de interseção aqui. Certo? Tendo os pontos de interseção. Como nesses pontos de interseção as coordenadas são as mesmas, não? Então, para encontrar esses pontos, temos que igualar. Igualar 1 meio x ao quadrado mais 1 e igual a x mais 3. Certo? Aqui. Aí tem uma equação quadrática, né? Aí, resolvendo a equação quadrática, nós vamos a ter duas raízes. Quais as raízes? 1 menos raiz quadrada de 5 e a outra é 1 mais raiz quadrada de 5, né? Portanto, a área que desejamos encontrar pode ser calculada por essa fórmula que está aqui. Veja aqui, né? Esse aqui está aqui. O que eu fiz aqui? A área pode ser calculada. Aqui eu formei um trapézio, por exemplo, né? Não sei se é feito aqui. Aqui seria um trapézio. Vamos apagar aqui. Esse trapézio aqui. E assim, né? Certo? Esse é um trapézio que a gente sabe calcular a área de trapézio. A área de trapézio é igual que é a semissuma
semissuma do que seria das bases, né? Multiplicado pela altura. Você tem aqui a base aqui, a semissuma e multiplica pela altura. Então é fácil de calcular. Após calcular, você vai subtrair o quê? Eu vou apagar aqui o trapézio, só para fixar o trapézio, né? Uma vez calculado a área do trapézio, você vai substituir pela área formada por qual? Essa área que está aqui. Certo? Então, quando subtrai a área do trapézio menos a área formada pelo gráfico que está aqui, você vai obter essa parte que nós queremos calcular, essa área que está aqui. Por isso que a gente está fazendo aqui, tá vendo? Esse é um área trapézio ABCD. Aqui não dá para ver as letrinhas, né? Seria A, B, C e D. Tá bom? A área do trapézio está aqui. Esse aqui seria a área do trapézio, está aqui. Já queria escrever aqui. A semissuma das bases multiplicada pela altura. E aqui seria a área da região formada pela parábola, né? E evaluada nesses pontos que está aqui. E aqui é simplesmente calcular a primitiva, né? Esse aqui vai aqui é um valor numérico, né? Já simplificado vai dar essa expressão que está aqui. E aqui um meio, aqui um meio escreve fora da integral, vai ficar x ao quadrado, né? E aqui, veja que a primitiva é 1. Então, aliás, a função é 1, a primitiva de 1 vai ser x. X vai ser, pela forma de Trapézio, vai evaluar desde esse ponto menos esse ponto que está aqui. Tá vendo? 1 raiz quadrada de 5 menos 1 mais. Ficou essa aqui. E aqui a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Ficou aqui e evalua nesse ponto que está aqui. Pronto. E fazendo as simplificações, nós obtemos que é igual a 10 sobre 3 raiz quadrada de 5. É uma forma de fazer. Talvez alguém pode fazer aqui. Não seria mais fácil ter feito já a subtração? Pode fazer. É o que fez, na verdade, não? Calculou a área da região de cima, não? Aqui você poderia calcular também o gráfico da função x mais 3 menos a função que está aqui, integrar de 1 menos raiz quadrada de 5 até 1 mais raiz quadrada de 5. Também poderia ser feito assim. Tudo bem? Então, com esse exemplo aqui, nós vamos a terminar nossa videoaula.